Apocalipse 16:12 diz assim a palavra do Senhor. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios e operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. É de suma importância que eu sempre dei uma relembrada no que eu preguei na última quarta-feira, até mesmo porque tem alguns irmãos que não vieram, e para a gente não perder o fio da meada. Você pode pensar, pastor, mas parece que às vezes fica repetitivo, mas não é. João dizia isso. Não me desgosta e é segurança vossa que eu vos fale as mesmas coisas. Então é de suma importância. Lembra? Apocalipse está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Sessões onde a revelação é dada e com o passar do tempo vai aumentando o conhecimento a respeito da mesma coisa. Então você vê que os detalhes vão aumentando a cada vez. Nas últimas semanas eu falei a respeito das 7 trombetas, da sessão das trombetas. Eu deixei bem claro. As trombetas eram a voz de Deus, o chamado de Deus ao povo para que se arrependesse dos seus pecados. Esse era o significado das trombetas. Deus chamando toda a humanidade a se curvar diante dele e se arrepender dos seus maus caminhos. E então depois nós entramos aqui na sessão das 7 taças. E as 7 taças é o juízo final. Ou seja, Deus ele vem primeiro e avisa. Arrependam-se, arrependei-vos. E então, depois de muito avisar, aqueles que não deram ouvidos, o que a Escritura diz, o que segue é o juízo. E quando a Escritura fala sobre o juízo de Deus, não se refere apenas ao final dos tempos, naquilo que vai acontecer na consumação dos séculos, mas também de pequenos juízos que nós vemos Deus exercendo ao longo da história, como a Escritura mesmo declara que Nabucodonosor foi o juízo de Deus sobre o povo. Sobre qual povo? Sobre o próprio povo de Deus. Porque profetas como Jeremias passaram a vida toda pregando, chorando em lágrimas, desejando que as pessoas se arrependessem, e mesmo assim diz a Escritura que o povo era de dura cerviz, de cervical, que não se dobrava. E a consequência deles não darem ouvido à voz do profeta foi que aquela profecia se cumpriu. Nabucodonosor, servo de Deus, diz a Escritura, esta é a palavra que Deus usa, Nabucodonosor, meu servo. Eu usei este rei maligno e perverso para executar o meu juízo sobre um povo que não se dobrava. Então nós vemos isso durante toda a história. E com a minha e com a sua vida também não é diferente. Não é. Deus, ele nos dá inúmeras chances de nos arrependermos, de mudarmos de vida. Trombetas são tocadas quase que diariamente. Trombetas são proferidas, talvez por um amigo, dizendo, tem certeza que vai se envolver com aquela moça? Cuidado. Às vezes, na boca da mãe, que não tem nenhum ensino médio completo, mas dizendo, filha, cuidado com aquele moço, picareta. O gelzinho no cabelo é bonito, mas é sem vergonha, não vá por este caminho. E às vezes nós não vemos essas trombetas tocando, e quando vemos, o juízo está sobre nossas vidas. Quantas vezes as trombetas não são tocadas aqui do púlpito? Palavra exposta, como nós fazemos aqui, o sermão expositivo, constantemente confrontando, e às vezes a gente teima em não se dobrar. Depois nos perguntamos, por que, Deus, essas coisas estão acontecendo comigo? Ora, será que é porque as trombetas tocaram constantemente e você tapou os ouvidos e não quis ouvir? Depois não sabemos porque a morte chega. O juízo de Deus é quando Deus cessa a sua misericórdia, seja sobre uma pessoa ou seja sobre uma nação. Inúmeras chances nós vemos Deus dando, mas uma hora a porta fecha e não tem como a gente abrir mais. Com base nisso eu quero passar 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, Miguel, por favor. O primeiro princípio é o seguinte, não desanime de servir a Deus. No versículo 10, você pode acompanhar comigo? Versículo 10 vai dizer assim, é um pouquinho antes, mas para a gente entrar no contexto. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Repare, o 5º anjo derrama a 5ª taça sobre o trono da besta. E
Já deixei claro nas últimas ministrações, a besta aqui é apenas uma espécie de anticristo, não de uma pessoa só personificada, mas como diz João, muitos anticristos têm se manifestado. E é assim durante toda a história da igreja. E aqui a Escritura deixa clara, fazendo um paralelo em relação a governos malignos que não passam do juízo de Deus sobre uma nação. Você pode pensar, pastor, por que que o Brasil talvez esteja numa imoralidade absurda, financeiramente quebrado? Qual o motivo? Será porque lá atrás você apertou 13 e apertou a teclinha verde depois? É assim que Deus castiga. Ele usa homens maus e corruptos para subjugar o seu povo. Governos malignos, anticristãos, comunistas. Aí nós já vemos como é incompatível a fé cristã e o comunismo. O comunismo quer destruir a fé cristã. Daí está lá, fulano é cristão, feminista e comunista. Como? Não dá. Você escolhe, ou você é um, ou você é outro. Mas por mais que esses governos tragam sofrimento e morte, o que a Escritura vai dizer é que no final, os destruídos serão eles. Que por mais que nós venhamos a sofrer, morrer, passar dificuldades, o que a Escritura diz é que todos esses governos um dia vão pagar o preço do mal que eles fazem ao povo de Deus. Se você ler a Escritura, o Antigo Testamento, você vê acontecendo isso constantemente. Fale para mim, onde estão os jardins suspensos da Babilônia hoje? Não existem. Acabou. Impérios como o Império Medo, Império Persa, Império Egípcio. Hoje é só história, todos faliram. Olhe para o Império Romano. O império sobre o qual o Filho de Deus morreu. A igreja continua. O Império Romano sumiu. Virou pó. Não existe mais, ruiu. Aqui Deus nos chama a termos esperança. Em que sentido? Ainda que o mundo esteja sofrendo, ainda que governos corruptos se levantem a cada dia, ainda que homens ímpios e malignos estejam fazendo com que nações sofram, o que eu e você devemos fazer é manter a esperança. Lembre-se, quando o Apocalipse foi revelado a João, Apocalipse, revelação, foi revelado a João, todos os apóstolos tinham sido assassinados. O único que não tinha morrido ainda era João, e estava preso. Alguns historiadores vão dizer que João foi jogado dentro de um caldeirão fervente, e por milagre não morreu. E sendo isso verdade ou não, o simples fato de estar preso na ilha de Patmos, meu irmão, já não era boa coisa. O que ficou melhor foi João preso, o resto todos assassinados. Nas 7 igrejas, constantemente nós vemos o povo de Deus sofrendo de forma absurda. E aí, justamente neste momento de sofrimento, de angústia, Deus vem e diz assim: não desanimem, não desistam, permaneçam fiéis. Assim como aquelas almas clamavam: Senhor, até quando este povo vai permanecer sem o Senhor exercitar o seu juízo? Deus diz: espere mais um pouco, porque no final eu cuidarei de todas as coisas, os maus serão punidos. Enquanto isso, o que eu e você devemos fazer é perseverar, ainda que possamos pensar que não vale a pena. Devemos permanecer fiéis. É claro, meu irmão, isso serve para todos os tempos, inclusive para nós. Se tem um lugar que necessita de perseverança, é o Brasil. Se tem um lugar que dá vontade de desanimar de tudo, é este país ao qual vivemos. Meu Deus, você olha para o nosso parlamento, onde deputados e senadores corruptos e ladrões julgam pessoas inocentes, onde a nossa Suprema Corte é um manto de perdição, corrupção, pagos para fazer o que o cliente quer. Ora, essas coisas nos desanimam, nos frustram, a justiça parece que nunca prevalece. E essas coisas vão acontecendo, a tendência é que eu e você venhamos a desanimar. Mas João vem e diz: não desanimem, ainda assim nós devemos permanecer fiéis a Deus. Não importa, meu irmão, se os homens permanecem com o coração duro, se eles não se dobram,
se eles a cada dia mais vão para as perdições da vida. O que a Bíblia diz é que eu e você devemos permanecer fiéis a Deus. Este é o anúncio de Apocalipse. Permaneçam fiéis mesmo em meio às dificuldades. E olhe, o país ao qual vivemos. As desgraças parecem que aumentam a cada dia. A prostituição, a imoralidade, ela vem aumentando com o tempo. No último final de semana, eu estava em São Paulo, e sábado teve aquela manifestação esquerdista lá, e quando terminou a manifestação à tarde, no comecinho da noite, eu fui à Avenida Paulista. Para quê? Gente, era 2 caras descendo a escada rolante se beijando aqui, 2 meninas atracadas no beijo ali. Ai, meu Deus, se arrependimento matasse. Aí então nós vemos esses absurdos acontecendo. A tendência é falar, Jesus, mas só eu ser honesto adianta alguma coisa? O que a Escritura nos ordena é, permaneça fiel. Ainda que sejamos o remanescente, né, pode aí contar como o resto, a sobra. Permanecer fiel, não importa. Ainda que todos se corrompam. O que a Escritura diz é que eu e você não fomos chamados para ser felizes a priori. Fomos chamados para ser fiéis. Se a felicidade vier por conta da nossa fidelidade, bem. Se não vier, permanecemos fiéis, com certeza. Segundo, princípio, a guerra do Armagedon, versículo 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs, e por aí vai. O resumo aqui é o seguinte: o rio seca, para que esses reis endemoniados venham e armem uma batalha contra o povo de Deus, contra a fé cristã, neste lugar chamado Armagedon. Eu disse na última semana, a única passagem da Escritura onde cita esta palavra Armagedon é aqui em Apocalipse 16. Não há nenhum outro paralelo. Se fizermos uma transliteração, né, do grego, Novo Testamento, para o hebraico, para o antigo, chegaremos ao Vale do Megido. Então é importante também você saber o que houve nesse lugar. Porque uma das técnicas de se interpretar a Escritura, sabe qual é? Deixe que a Bíblia explique a própria Bíblia. Veja na Escritura, onde mais fala a respeito deste assunto. Não fique aí elocubrando, pelo menos eu aprendi assim. Leia a Escritura e pergunte, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Fala ao meu coração. Não sai as heresias? Temos que sim, vasculhar, garimpar e deixar a Escritura mesmo falar por si só. O que aconteceu aqui no Vale do Armagedon ou de Megido? Em Juízes, capítulo 4, diz a Escritura que Israel estava sendo perseguido, estava sendo oprimido por 20 anos. Não eram meses. 20 anos o povo de Deus estava sofrendo sobre um rei chamado Jabim, rei de Canaã. Por conta do quê? Por conta dos seus próprios pecados. Repare, os nossos problemas vêm dos nossos pecados. Como já disseram, se pudéssemos chutar o traseiro da pessoa responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque nós trazemos os nossos problemas. Então Israel, depois de 20 anos sofrendo, diz a Escritura que o povo clama a Deus, e Deus, em sua graça e misericórdia, atende. Então ele levanta Débora e Baraque, para que eles lutem contra o rei Jabim e os outros reis ao qual eles tinham se reunido. É tão interessante, eu coloquei ali, Juízes 5, por favor. Juízes 5, verso 19, vai dizer assim: vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanac, junto às águas de Megido. Armagedon, é a mesma palavra. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. No capítulo anterior, no capítulo 4, vai dizer que Israel vai para a batalha contra o rei Jabim e outros reis que faziam conluio com ele. E Israel vai lutar, sabe de que maneira? Sem arma. Sem nada. Sem absolutamente nada, sem nenhuma espada, sem nenhum escudo. O que explica o povo de Deus, sem espada, sem escudo, sem nada, enfrentar outros reis maiores do que eles e mesmo assim vencê-los.
Ora, a explicação é só uma. Este é o lugar ao qual Deus efetuou o livramento para o seu povo. Armagedon, Megido, o lugar que Deus salvou o seu povo. Portanto, o ou em Armagedon, como nós vemos aqui, representa Deus vindo de encontro ao seu povo. Mesmo sendo um povo sem recursos, mesmo sendo um povo sem a condição financeira necessária, mesmo sendo um povo fraco comparado com os outros, Deus vem de encontro ao seu povo. Historicamente, isso sempre aconteceu. Nós vemos que, por vezes, Deus vem de encontro ao seu povo e dá vitórias ao seu povo que aparentemente seria impossível. Justamente para quê? Para que a confiança não ficasse nos nossos braços, na nossa força, mas sim no Senhor. Foi assim com Jericó. Você consegue imaginar o povo de Jericó lá? O povo dá a volta, né? Lá em Jericó, e depois grita e a muralha cai. Daí você imagina esses pais contando uma história para os filhos deles. E aí, pai? O senhor é guerreiro, né? Sim. Como que foi vencer Jericó? Qual estratégia vocês usaram? Vocês treinaram bastante antes? Barra, flexão, corrida, amolaram bem a espada, treinaram como os 300 de Gideão? Como vocês ganharam a batalha? No grito. Como assim, pai? Literalmente. Demos voltas e Deus disse, gritem. Gritamos e as muralhas caíram. Não tinha como o povo se vangloriar, a não ser dizer, louvado seja o Senhor. Israel no Egito está passando por dificuldades. Diz a Bíblia que o povo clama a Deus. Deus levanta um homem, Moisés. E então, através deste homem, o povo de Deus, fraco, oprimido e em menor número, foge rumo ao mar. E então o mar vermelho se abre. Israel, com seu exército pomposo e poderoso, passa. E todos morrem. Do povo de Deus, todos sobrevivem. Para mostrar que Deus sempre agiu dessa forma. E na Escritura vai falar sobre outras vitórias do povo de Deus. Neste lugar também, um exemplo é Gideão, que eu acabei de falar. Gideão e os 300, eles vencem os seus inimigos, sabe onde? No Vale do Megido. Lugar onde Deus proporcionou misericórdia a um exército de apenas 300 homens. Pífio comparado com o exército inimigo. Ou você deve se lembrar também de Jezabel. Jezabel, aquela mulher filha do capiroto, rainha maligna, que quase acabou com a religião judaica. Diz a Escritura que ela morre, sabe onde? No Vale de Megido. Mais uma vez, Deus mostrando, este é o lugar da minha provisão. Eu sei que se você for lá dar um Google Earth, você vai ver que ainda existe este lugar. E muitos crentes ficam pensando o seguinte, então ali haverá a batalha final. Ali haverá a guerra do povo de Deus contra Satanás. Meu irmão, é apenas um evento simbólico. É para mostrar que no final das contas, o povo de Deus, mesmo sendo fraco, oprimido, não tendo força por si só, a vitória vai ser do povo de Deus por conta do Deus ao qual servimos. E é claro que isso nós podemos também aplicar em nossa vida pessoal. Gente, se Deus livrou o povo, fez milagres onde as coisas pareciam impossíveis, por que nós não podemos crer que assim vai acontecer em nossa vida? Diante de circunstâncias de desemprego, de enfermidade, de problemas, claro que podemos crer. E terceiro, e último para encerrar, põe por favor, Miguel. Terceiro e último princípio para encerrar, Jesus está voltando. Versículo 13, vai dizer assim, vi sair da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Lembra da semana passada? A semana passada eu expliquei exatamente o que significava essa passagem aqui. Eu deixei claro que, dizendo que o povo de Deus, ainda que a vitória seja garantida para nós no final, isso não quer dizer que nós permaneceremos de braços cruzados e não batalharemos. E não lutaremos. Um exemplo, Moisés. Diz a Escritura que Moisés vai para o monte orar. E o povo vai batalhar no vale. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, orando, o povo batalha e vence. Só que as mãos começam a ficar pesadas e Moisés baixa a mão. E então Moisés baixa a mão e o povo, batalhando, perde. Apenas de forma simbólica, mostrando que nós devemos unir essas duas coisas. A oração com a ação. Orar e agir. Oraremos com toda a nossa fé.
Todavia, batalharemos com toda a nossa força. Em relação às ideologias malignas que esses reis malignos trazem, nós não podemos nos dar ao gosto de não lutar. Ainda que venhamos a perder batalhas, que venhamos a perder lutando. Ainda que venhamos a cair atirando, mas sempre lutando. E esses reis falam justamente disso, de ideologias malignas que tentarão infiltrar no mundo e principalmente dentro da igreja. Meu irmão, se você duvida, entre na internet, comece a baixar o que a ONU, o que a Unesco diz a respeito dessas coisas. Olha uma frase deles. Nós temos que tomar conta das escolas para tirar das crianças os preconceitos aprendidos através dos pais. Olha como que eles são espertos. Calma aí, não dá pra gente acabar com os crentes matando, assassinando igual o Faraó fez? Vamos fazer o seguinte, vamos agir lá na base. Vamos tirar as crianças dos pais. Por quê? Porque assim, aqueles conceitos da família não serão ensinados. Quais conceitos, meu Deus? Os conceitos cristãos? É com isso que eles se preocupam. Por que você acha que as escolas de hoje não estão nem um pouco preocupadas em passar conhecimento cognitivo, intelectual? Não estão. Sabe para que serve a escola hoje em dia? Em sua maior parte, escola serve apenas para doutrinar. Doutrinar os nossos filhos, e quanto mais cedo, melhor. Você já viu? Ventilado a todos os cantos aí? Ideologia de gênero? Olha o que eles ensinam para as crianças. Olha, você nasceu com pipi, mas não quer dizer que você é homem, não. Calma aí. Esse negócio aí de homem, de mulher, é uma construção social. Foi a sociedade que moldou. Independente do órgão ao qual você nasceu, você escolhe o que você quer ser. E é isso que eles tentam passar para as nossas crianças, de que existem 33 tipos de gêneros. Não existem. Existem 2 tipos de gêneros, masculino e feminino. E 31 tipos de gays. É isso que existe. É um absurdo. Já viu agora? Tem até o não binário. Sabe o que é isso? É a pessoa que ela não se identifica com gênero masculino nem com gênero feminino. É neutro. Tanto é que você não pode chamá-lo de ele e ela, porque não é nenhum dos dois. É elo. Não é dele, dela, é dele. E eu estou vendo lá as Olimpíadas e de repente, sai um atleta homem, porque a gente poderia dividir assim para ficar mais fácil, né? Próstata homem, ovário mulher. Só tem esses 2 tipos. Então está saindo esse atleta homem da seleção feminina de futebol, não lembro de qual país. Como ele se declara um atleta não binário, ou seja, não tem nenhuma posição, está lá o narrador do Sport TV dando aquela lacradinha, Elo sai neste momento para ser substituída por fulano. Gente, que vergonha. Primeiro, já é um homem jogando no meio da mulherada, não fez nenhum gol. Nenhum para contar a história. O que se espera, por conta da força física, é claro que o homem sobressaia. Mas não. Daí, eu não consigo entender. Olha a coerência que eles têm. O não binário, ele não se identifica com nenhum gênero. Mas quando ele vai disputar uma Olimpíada, ele precisa escolher se ele vai defender a seleção feminina ou masculina. Consegue ver a incoerência dele mesmo? E via de regra, sabe o que acontece? Os homens vão disputar categorias femininas. Você não vê uma mulher dizendo assim, eu me sinto homem, eu quero lutar contra o Anderson Silva. Vou arrebentar ele. Você não vê. Sabe quem você vê? Você vê Fallon Fox, ex-militar, ex-caminhoneiro, que agora é ela. E ele está num octógono, mas arrebenta a mulherada. Ali não tem problema. Bater em mulher é crime, a não ser que seja no octógono e você diga que você se sinta mulher. Daí está liberado, desce a lenha. Eu já falei para os irmãos, essas coisas, meu irmão, não adianta. Parei um dia no shopping lá na vaga de 12, minha esposa, por que você vai parar aí? Me sinto velho. Estou com uma dor nas costas, que pelo amor. Não cola. Não cola. Mas este é um mundo absurdo ao qual nós vivemos. Essa guerra ideológica, ela vai muito além das salas de aula. Porque você pode pensar assim, pastor, então é fácil.
Basta fazer homeschooling. Ensina os meninos em casa, não os mando para a escola. Para mim é a melhor alternativa. Eu faço e aconselho você a fazer. Mas é claro que essa guerra ideológica ela sai da sala de aula. Sabe onde você as vê? Fast food. McDonald's. Burger King. Constantemente você os vê. Até em jogos de videogame. A PlayStation agora está lançando jogos LGBTs. Por todo lado. É por isso que nós vemos essa guerra. Esta é mais uma prova de que, de fato, o Senhor está voltando. Encerrando, versículo 15. Olha o que vai dizer. Eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Venho como ladrão. Repare, qual é o contexto que nós estamos estudando aqui? O contexto é Deus exercendo juízo. Ou seja, é um contexto totalmente negativo. É Deus julgando o seu povo e o seu povo não, aqui no caso os ímpios, né? O povo de Deus já vai estar salvo. É Deus julgando os ímpios. E ele diz, verei como ladrão. E como ladrão aqui, é no sentido negativo de... Porque você consegue imaginar um ladrão vindo de forma pacífica na sua casa, mandando um WhatsApp para você dizendo, ó, fulano, vou assaltar sua casa às 8h30 aí, se puder sair para facilitar o trabalho, você me ajuda. Não, não é assim. Talvez você aprendeu na teologia pentecostal a respeito de arrebatamento. Quantos aqui já assistiram aquele filme Deixados para Trás? Já assistiram? Só eu. Já assistiram? Esquece. Tudo besteira. Presta. Segundo os pentecostais, eles acreditam, né, que primeiro os crentes serão arrebatados, depois vai ter uma tribulação de 3 anos e meio, e depois disso os mortos ressuscitarão e por aí vai. A Escritura deixa claro, Paulo explica em Tessalonicenses que os mortos irão ressurgir primeiro. Então você já quebra esse tipo de entendimento. 1 Tessalonicenses, Paulo começa dizendo assim, não sejais ignorantes quanto à vinda do Senhor. Basta apenas estudar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, ainda vai dizer assim, quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. As irmãs que tiveram filhos aqui já sabem como é. Nos 9 meses ali, no finalzinho, as contrações começam a vir e de repente os intervalos começam a ficar menor. É uma dor absurda. Dor absurda. E o que a Escritura vai dizer é que o Senhor, Ele vai vir justamente quando essas pessoas, quando os ímpios estiverem dizendo assim, está tudo bem. O mundo é nosso. Deus não existe. Vamos festejar. Em Mateus 24, Jesus diz que quando Ele vier, todos lamentarão. Lamentarão por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de se arrepender durante anos. Ouviram várias vezes a mensagem do arrependimento e mesmo assim não se arrependeram. Então estes daí, diz a Bíblia, vão se lamentar. Em Mateus 24, Jesus também está dizendo assim como nos dias de Noé, ele cita Noé, dizendo assim, ali o povo casava, se dava em casamento, bebia, comia. Meu irmão, é o símbolo de uma alegria plena, casamento, festejar, estar junto com pessoas, é símbolo de alegria. Só que ele diz, no meio disto, o Senhor volta. Ou seja, os ímpios vão estar ali pensando, não tem como as coisas darem errado. Vai dar tudo certo para a gente. Lembra o que aconteceu? Noé, depois de anos pregando sobre arrependimento, dizendo para o povo ali, olha, vai vir um dilúvio. Entrem na arca, entrem na arca. Ninguém o ouviu, apenas a sua família. Qual foi a consequência daquelas pessoas não derem ouvido a Noé? Morte. Morreram homens. Morreram mulheres. Morreram velhos. Morreram crianças. Bebês de colo. Todos morreram porque o aviso foi dado, mas não houve arrependimento. Daí no verso 17, ele diz assim, o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saindo do santuário saiu uma alta voz, vinda do trono, que dizia, está feito. Está feito. Você lembra dessa frase na boca de outra pessoa no Novo Testamento? Lembra de Jesus Cristo quando ele entrega a sua vida, e então ele diz,
tetelestai. Está consumado, está feito. Ali na cruz, Jesus Cristo, de fato, tinha vencido de forma completa a Satanás. Só que a Escritura diz que aqui está consumado no sentido negativo para os ímpios. Vocês tiveram todas as oportunidades e não se arrependeram. E depois, no versículo 18, aqui, a descrição do fim, meu irmão, é algo horripilante. Você acha que sexta-feira 13 dá medo? Lê Apocalipse. Dá muito mais. Verso 18, houve relâmpagos, estrondos e trovões, houve também grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existia sobre a terra. A grande cidade partiu-se em três, as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Olha a redundância, o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus extremamente irado com os homens. Graças a Deus, em nosso país aqui, nós não temos problema com terremotos. Mas olhe, países como Japão, Indonésia, que sofrem esses tipos de catástrofes. São coisas absurdas. Absurdas. E o que a Escritura diz que no dia do Senhor, o que vai acontecer são coisas que nunca se viu antes. Foi... Calma, o tsunami na Indonésia foi quando? 2004? Lembra? O tsunami da Indonésia lá, lembra quantas pessoas morreram? 230 mil mortos. Aquilo não é nada comparado com o dia do Senhor. Aqui vai acontecer coisas que o ser humano, como Jesus mesmo diz, eles vão olhar para as montanhas e vão dizer assim: caí sobre nós, ó montes, mas escondei-nos da ira do Cordeiro. Eles vão preferir ser esmagados pelos montes do que enfrentarem a ira do Cordeiro de Deus. E sabe o que mais surpreende? É que ainda assim, depois de tanta desgraça, diz a Escritura que muitos não se dobraram. Muitos não deram ouvidos, porque ímpios não se arrependem. E às vezes ímpios que frequentam a igreja. Ou você acha que todos que frequentam a igreja são filhos de Deus? Não são, meu irmão, não são. Não houve arrependimento. Ímpios não aceitam de forma alguma a repreensão. Ímpios não aceitam ser confrontados. Se você aceita uma repreensão é porque Deus, de forma soberana, tocou no seu coração para que o seu coração pudesse ser quebrantado. Sabe qual que era a diferença de Davi para os outros reis? Os outros reis, quando eles eram repreendidos por um profeta, por um homem de Deus, o que eles faziam? Eles arrancavam a cabeça do profeta. Foi assim que aconteceu com João Batista. Ele chega em Herodes e diz: não é lícito você possuir a mulher de teu irmão. O que acontece com ele? Degolado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mente, adultera e mata. E então chega Natã diante dele e conta toda uma parábola. Depois Natã diz assim: tu és o homem, Davi. E Davi tinha dito: esse homem que cometeu tal coisa deve morrer. Natã diz: você é o homem. Davi tinha todo o poder. Ele podia muito bem enfiar uma espada em Natã e acabar com o problema, calar a voz que o acusava. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele não errava. Era porque quando ele era repreendido e ele via que aquilo partia do Senhor, em vez dele rasgar aquele que o repreendeu no meio, ele rasgava o seu próprio coração, se humilhando, se arrependendo e mudando. Era isso que Davi fazia. Portanto, que diante de repreensões, que diante de disciplinas, que eu e você venhamos a ter este coração também. Este coração que, ao ser repreendido pelo pastor, não mude de igreja. Porque você mudar de igreja não muda o problema. Que diante de ser repreendido por conta de uma falha, que nós não venhamos a lembrar da falha que aquela pessoa que nos repreendeu também tem. Porque não é assim que acontece, via de regra, né? Alguém diz: você está errado nisso, mas você erra naquilo. De bate pronto, fazemos isso. Então, quando formos repreendidos, seja pela palavra, pelo pastor, pelo líder de pequeno grupo, que nós tenhamos a humildade que Davi teve,
de se quebrantar, de se humilhar e de mudar. Que Deus possa dar a graça a cada um de nós, que diante de pregações e exposições da Escritura, mostrando que o juízo vem sobre todos, sobre o ímpio, mas também sobre nós. Que Deus nos dê um coração quebrantado, um coração que se humilha e um coração que se arrepende constantemente de seus pecados. Amém, meus irmãos?